prosseguir, estamos falando sobre o nosso Rei, conhecendo o nosso Rei e a sua cruz. Esse trecho que nós vamos estudar hoje não está no livro, ele passa para um trecho adiante. Mas como nós estamos estudando o livro de Marcos, eu decidi aí por conta própria, nós vamos passar por esse texto. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nas palavras destes versículos que Marcos descreve. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus falava sempre de maneira simples. Sempre Jesus usava parábolas, e as parábolas eram exemplos práticos, coisas fáceis de ser compreendidas, do dia a dia. Olha os lírios do campo, olha as aves dos céus, não é coisa simples, mas profunda. Coisa simples, mas muito profunda, com raízes. E Jesus aqui ao final desse trecho, ele propõe uma rápida parábola. Ninguém costura um pano velho com um pedaço de pano novo. E ninguém coloca vinho novo dentro de um odre velho. O que ele queria dizer? Quando você pega um tecido velho, que já foi lavado muitas vezes e já encolheu tudo o que precisava encolher, de repente tem um buraco, você não deve costurar um pano novo em cima, porque esse pano novo, quando você lavar, ele vai encolher numa proporção diferente ao do tecido velho. Periga ele repuxar o tecido velho e rasgá-lo de novo, e o buraco ser maior ainda. O vinho, quando está no seu processo de fermentação, até mesmo quando ele está num processo de descanso, ele exala gases, na fermentação muito mais, e dentro de um recipiente, o vinho, mais os gases que ele dispersa na sua fermentação, produzem uma pressão muito grande nas paredes dos odres, dos tonéis. Um vinho velho, descansado e completamente fermentado, pode ser colocado num odre velho, ele não causa pressão alguma. Mas um vinho novo, tinindo, que vai causar pressão, não pode ser colocado em odres velhos. É perigoso que o odre exploda, se rompa e se perca tanto o odre quanto o vinho. O que Jesus estava querendo dizer com essa parábola? Jesus chega num momento onde as pessoas estavam prisioneiras
de rituais, conheciam a Deus através de uma religião, mas Jesus trouxe uma contracultura. Jesus trouxe uma outra maneira de se relacionar com Deus. O Evangelho de Jesus Cristo trouxe uma liberdade que a lei não podia suportar ou comportar. Quando a liberdade do Evangelho entra nos odres velhos da religião, a religião explode. Os odres não suportam, os tecidos rasgam, porque a movimentação desse tecido novo, a expansão desse vinho novo, vai rasgar esse tecido e vai explodir esse odre. Jesus estava dizendo a eles de que havia uma nova mentalidade que seria necessária. Um novo momento da história começaria. E se aquelas pessoas tivessem a sua cabeça presa a uma antiga religião, elas não conseguiriam suportar a liberdade do Evangelho. Primeiro, Jesus escolhe Levi, Mateus, que estava na coletoria, era um publicano, judeu, que cobra impostos dos próprios judeus. E sempre cobravam a mais, por isso enriqueciam. Não foi à toa que Jesus entrou na casa de Zaqueu, o publicano, também cobrador de impostos, e ele se arrepende e fala que vai devolver em dobro e vai distribuir os seus bens aos pobres. E Jesus escolhe justamente um publicano para que ande com ele como discípulo. Ninguém escolheria um publicano. Aliás, ninguém escolheria Tomé, um homem que no fim, depois de andar 3 anos, ainda duvidava se Jesus tinha ressuscitado ou não. Como é que Jesus escolhe Tiago e João? Eram chamados de os filhos do trovão. Eles não eram rapazes com o pavio curto, era gente sem pavio, era black bloc. Ele chamou Simão, um homem que era zelote, revolucionário, mascarado. Os zelotes eram contra os romanos e queriam botar para quebrar. Ele escolhe pescadores. Ele escolheu Bartolomeu ou Natanael, se confundem os nomes. Aquele que disse, será que pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? Vem nada. Nem acreditava em Jesus, foi ele que foi escolhido.